Olá, sejam muito bem-vindos ao Vozes da Saúde da UCDB. Estamos no nosso 4º episódio. Meu nome é Guilherme, sou acadêmico de enfermagem do 5º semestre e hoje vamos falar, sobre um pouco da central e também da segurança do paciente. O Vozes da Saúde nasceu com o objetivo de aproximar a comunicação acadêmica e da população, trazer a saúde de uma forma mais tranquila e humanizada também. Mais do que um podcast, esse é o projeto busca as vozes dos profissionais da saúde e também compartilhar trajetórias inspiradoras e mostrar os bastidores por trás dessas áreas também. E hoje recebemos 2 mulheres que compartilham muito mais do que uma profissão. Mãe e filha, 2 enfermeiras apaixonadas pelo cuidado, pela gestão hospitalar e pela segurança do paciente. E nesse 4º episódio, o nosso tema será 2 gerações, uma mesma paixão, a enfermagem com um legado no cuidado do paciente. Hoje, o episódio está especial de um jeito diferente. E vamos falar sobre enfermagem, segurança do paciente e os outros bastidores do hospital. Nós vamos conhecer através das gerações. Hoje recebemos 2 mulheres que compartilham todo esse conhecimento. De um lado, a enfermeira Neiva Regina Rocha, formada em enfermagem pela Uniderp, especialista em CCIH, comissão e controle de infecção hospitalar, com MBA e gestão hospitalar, MBA em gestão OPME e com mais de 25 anos de experiência na área hospitalar. Neiva construiu uma trajetória marcada pela atuação em setores críticos como UTI, unidade coronariana e centro cirúrgico, CCIH e gestão de CME e OPME. Atualmente, atua como enfermeira assistencial no Centro Cirúrgico da Santa Casa de Campo Grande e também coordenadora da Central de Material e Esterilização do Hospital Cacemes, liderando equipe e processos fundamentais para a segurança do paciente. Ao lado dela, recebemos a enfermeira Ana Gabriela Rocha Magalhães Xavier, formada aqui pela Universidade UCDB. E a Gabi iniciou a sua trajetória ainda como estagiária, sendo a primeira estagiária da Cacemes no ano de 2015, passando por setores como CME, UTI geral, UTI cardiológica e internação pediátrica. Especialista em gestão de qualidade e segurança do paciente, com a formação complementar pelo Albert Einstein e atualmente em MBA e Gestão de Excelência de Saúde pela IPOG. Ana Gabi construiu uma carreira voltada para a qualidade e assistência na liderança e segurança hospitalar. Além da experiência do Núcleo de Segurança ao Paciente e esterilização hospitalar na Steribio, hoje ela atua como coordenadora do Centro Cirúrgico da CME do Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul. Mais do que currículos incríveis, hoje nós temos aqui uma conexão muito mais bonita de mãe e filha, 2 gerações. E sejam muito bem-vindas, Neiva e Ana Gabi. Muito obrigada. Tá? É um prazer estar aqui com você. Olha, o prazer é meu, eu fico muito feliz. Eu tô um pouquinho nervoso por ser minha chefa. A Ana Gabi, a gente conseguiu ter uma conversa ali na semana da enfermagem. Uhum. E a Ana Gabi também teve essa questão ali do fundar a Liga Acadêmica da Enfermagem da UCDB, que hoje eu atuo também lá. Então, hoje é muito gratificante, porque essa tomada de decisão sua lá atrás, hoje está impactando vidas de outros acadêmicos também. Eu acho que esse é o mesmo pegado que a gente espera dentro do Vozes da Saúde também. Antes de tudo, como a gente já conversou, a gente ficou um tempão conversando sobre esse lindo currículo de vocês, né? Uhum. Mãe e filha, gerações são diferentes uma da outra, mas como que vocês chegaram aonde estão hoje? A Neiva, dentro da parte da CME, da esterilização, que momento que você chegou e falou, olha, Guilherme, eu quero ser essa parte da esterilização, quero atuar nessa parte da CME mesmo. Como que você chegou, quando que você tomou essa tomada de decisão ali? Na verdade, Guilherme, é um prazer estar com você, estar aqui com você. Você já conhece um pouquinho da minha rotina do dia a dia. Eu caí de paraquedas na Central de Materiais, quando o Hospital da Cacemes ainda estava num processo de construção.
Então, quando eu fui fui convidada para fazer parte do time da CACEMES, eu fui convidada como para UTI, que é a minha base, que é a minha maior tempo de experiência, né? Foram 12 anos dentro de uma UTI geral adulto, então era onde eu tinha maior experiência. E de verdade eu já estava meio assim, putz, já estava uma zona de conforto. E quando eu falei assim, qual é outro setor que tem aqui que eu não conheço? Central de materiais. Então, assim, eu caí literalmente de paraquedas. Quando eu entrei na CACEMES, zero conhecimento de central. Zero. Falar assim, legislação, resolução, não sei. Não sabia nada. Tanto é que o diretor do hospital na época falou assim, tem certeza? Falei, tenho, vai dar certo. Você gosta de desafio, então? Na verdade, saiu de uma zona de conforto do tempo que eu tinha de assistência. Assistência é a minha paixão, tanto é que eu ainda sou enfermeira assistencial dentro da Santa Casa, e onde eu atuo até hoje há mais de 25 anos. Então, a assistência é a minha paixão, é uma coisa que me preenche. E a gestão foi um desafio. E a CACEMES me deu essa oportunidade, tanto é que eu estou lá tem 10 anos, né? A gente já fez 10, eu já tenho 10 anos dentro do hospital. Então, assim, mas foi literalmente de paraquedas e foi desafiador. E para mim foi muito bom, porque ter que voltar a estudar, né? A gente entra num determinado tempo da vida que a gente começa... Tudo é muito cômodo. Então, se eu entrar na UTI, eu sei o que eu vou fazer dentro da UTI, do começo ao fim. E a central, você que está comigo todo dia, você vê que todo dia é uma coisa diferente. Todo dia é um desafio, todo dia é um BO, todo dia é um dia diferente. Na central não tem um dia igual, não são todos iguais. E é uma outra paixão, é um universo totalmente diferente. Eu vejo essa paixão, né, quando você está ali cuidando das pequenas coisas. Porque essas pequenas coisas, às vezes, pro técnico que tá ali, ele não vai levar muito em consideração. Porque pra ele, mas é só encheção de saco ou é alguma coisa muito pouca. Mas eu vejo essa paixão quando você tá cobrando essas pequenas coisas, sabendo do tamanho da problemática que isso pode ocorrer. Um vencimento de um material, uma questão de uma entrega errada. Então, esses cuidados eu vejo quando você tá ali... pedindo, orientando todo mundo, a equipe ali, pra gente manter essa organização dentro do setor da CME também. É complicado, né? Você que vive um pouquinho, né? Tá um pouco tempo já comigo, você já viu como que é. Então, assim, são preocupações que a gente tem que ter um dia antes. Hoje a gente estava discutindo sobre isso, né? Hoje a gente conversou sobre isso. Isso teria que ter sido visto ontem, né? Não à noite. Né? Então, assim, eu acho que a gestão da central, ela é muito dinâmica e ela impacta em qualquer lugar do hospital. Então, se a gente deixar que passe despercebido essas pequenas coisas, para nós pode ser pequeno, mas lá na frente vai ser o prejuízo vai ser muito grande. Vai sair mais caro para o paciente, para a gente, profissional também. Inclusive para o paciente. Esse é o nosso foco, né? Então, quando eu e a Ana, a gente estava conversando um pouquinho antes da gente vir, a gente estava tentando relacionar e a gente fala assim que o foco todinho de um hospital, de uma gestão em saúde é o paciente, da hora que ele pisa o pé dentro do hospital até a hora que ele vai embora. Né? Então, falar em segurança de pacientes e falar em central de materiais é uma coisa que não tem como andar separado. Não tem como você pensar em coisas separadas ou processos separados. Né? Porque o objetivo é o paciente, sempre vai ser ele, para tudo vai ser ele. É o que eu sempre falo, eu não tenho ele no físico, eu não tenho aquele meu paciente deitado na minha frente e ver o que eu vou fazer. Mas eu tenho ele numa UTI, eu tenho ele dentro de um centro cirúrgico, eu tenho ele dentro de uma sala de emergência. Quem vai conferir o ambu? Hoje a gente está falando de ambu. Uhum. Né? Então, quando tem um ambu errado na central, tem quantos? Tem 2. Se hoje tinha 2, quantos tem errado? 4. 2 não estava com a gente. Onde estão esses outros 2? Aí já começa. Andar no setor, já sai procurar. Todo mundo procurando. Então, é mais ou menos isso. Então, para você ver a importância da segurança do paciente, né? Então, eu poderia deixar esse ambu chegar uma hora aqui para mim. Ele vai chegar na central. Vai chegar, mas e depois que ele passou? Qual é o percurso até dele? Ele chegar na central? Porque você usa ambu quando? Numa emergência. Numa emergência.
Você acha que um técnico vai ter, ou a equipe vai ter noção de arrumar? Lembrar que a válvula está invertida? Não, é a central que faz isso. Perfeito, Neiva. O bom que a gente consegue ver, você falando assim, porque sempre você fala, aí você começa a destrinchar o porquê que você tá falando. E aí eu começo a falar, cara, mas é importante, isso tá impactando na vida de alguém. É um dos nossos, pode ser um dos nossos daqui um pouco. Porque Eu sou beneficiária. Meu Entendi. marido é beneficiário, minhas filhas são beneficiárias. Então, pode ser eles que vão chegar pode ser eles que vão estar na porta de emergência? Não sei. Eu não sei quem chega lá. Pode ser eu mesma. Tudo pode acontecer, Tudo né? pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E você, Ana Gabi, crescer vendo, né, essa grande mãe, porque quando ela começou a palestra da Semana da Enfermagem, ela falou, eu quero ser uma profissional. Meu sonho era quando eu ser a profissional, um pouco da profissional que minha mãe é. E aquilo me brilhou tanto os olhos ela falando isso, porque eu vejo a profissional que você é hoje dentro da parte da central da central de material, e eu vejo todo esse cuidado e essa atenção que você tem dentro do setor também. Como que é você vendo essa profissão da sua mãe hoje? Ela chegou a atuar, tipo, a influenciar você escolher enfermagem, a parte da segurança do paciente? Como é que foi esse processo para você e ter essa pessoa do lado ali te acompanhando dentro da sua vida acadêmica ou até mesmo ali dentro da sua formação também? Bom, primeiro, né, agradecer a oportunidade. O CDB sempre me deu inúmeras oportunidades. A gente falou disso na Semana da Enfermagem, e fazer um podcast com a minha mãe é uma dessas oportunidades que o CDB, obviamente, me deu. Então, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Não tem como falar que não foi influenciado pela minha mãe. Igual eu mostrei na palestra, eu tenho uma família de enfermeiros. Então, minha mãe é enfermeira, meu padrasto é enfermeiro, meu padrasto há 15 anos. Então, é muito tempo, ele é meu padrasto antes, eu escolhi uma profissão, e a minha irmã também se tornou enfermeira depois de mim. A minha mãe, se ela for contar a história dela antes da profissão, tem todo um contexto por trás, e em alguns momentos a gente chegou a frequentar os hospitais juntos com a minha mãe. Então, tem assim, a minha mãe trabalhava na Santa Casa à noite, e ela muitas vezes não tinha com quem deixar a gente. Então, a gente chegou a ir para dentro do hospital para não ficar sozinha. Então, como é que você fala que uma pessoa que dorme dentro da Santa Casa vai se tornar outra coisa que não seja profissional da saúde? Não tem como. Então, assim, obviamente, por inúmeros fatores, a gente se tornou enfermeira. Não tinha para onde ir. Então, eu até tentei fazer fisioterapia antes. Então, antes de vir para o CDB fazer enfermagem, eu cheguei a fazer um pedaço da graduação de fisioterapia na UFMS. Não me encaixei, achava uma coisa muito monótona, assim. Eu ficava, gente, como é que eu vou fazer todo esse trabalho para a pessoa mexer um dedo? Não me conformava, achava que eu era muito mais ágil que isso. Então, assim, não me encontrei na físio. Nesse momento, eu comecei a fazer um estágio no pronto-socorro da Santa Casa, e lá comecei a ter um pouco mais de contato com a área vermelha. Que pra gente que, inclusive, gostava muito de urgência na época, porque a maioria dos acadêmicos, quando estão na faculdade, pensam, nossa, urgência é a melhor formação que existe. Então, brilhava os olhos, eu tive oportunidades lá no pronto-socorro, e a greve da UFMS veio tudo a calhar. Eu falei, mãe, vamos ter que estar conversando, não quero mais fazer físio. Pô, tá de greve, não era coisa que eu já queria fazer enfermagem, a senhora não deixou. Vamos pensar? Beleza, topamos, fomos fazer enfermagem. Comecei a fazer enfermagem, maravilha. E igual ela, que caiu de paraquedas na central, eu caí de paraquedas no núcleo. Hoje eu até postei um vídeo nos stories, porque falando, graças a Deus, desde que eu me formei, eu trabalho no núcleo. Então, eu era estagiária na CACEMS, e por uma sucessão de acontecimentos dentro lá do hospital, eles me deram a oportunidade de ser enfermeira do núcleo de segurança do paciente logo que eu me formei. Então, assim, eu me formei num dia, no outro dia eu já estava empregada como enfermeira, porque eu já construí essa oportunidade lá dentro. Então, por isso que todas as vezes que eu falo com todo mundo que é acadêmico, por isso que eu sempre trago essa pauta de que as oportunidades vão surgindo, e você tem que tá lá e falar, beleza, eu vou fazer, independente estar de disposto. Exatamente, estar disposto. Então, eu caí de paraquedas no núcleo de segurança do paciente, mas assim, tudo aconteceu Conspirou a favor. Exatamente, por um grandiosíssimo acaso. E hoje é a maior paixão que eu tenho.
E hoje, você já imaginaria estar trabalhando dentro dessa área, ou dentro da área da parte do núcleo do paciente? Vocês imaginariam estar na central ou realmente ele caiu de paraquedas? Vamos tocando, é isso que tem, é um desafio, tô abraçando o que eu posso, a oportunidade e vamos pra cima. Hoje eu tava até falando pra minha mãe, porque o vídeo que eu postei, inclusive, hoje no Instagram, foi falando... Eu não sei se você lembra, na semana de enfermagem, eu falei que eu sou a maior apoiadora da bandeira de que segurança do paciente seja falado, de fato, nas formações. Porque, igual a gente estava conversando, tudo é segurança do paciente. Tudo. A pessoa entrou dentro do hospital e respirou... é segurança do paciente. E saber a técnica, de fato, é segurança do paciente. Se eu sei funcionar, eu não vou causar um flebite, vamos dizer assim. Isso é segurança do paciente. Porém, agora, a minha felicidade de hoje é que o MEC aprovou uma lei que vai garantir que nas próximas grades da formação de enfermagem seja obrigatória a disciplina. Porque, além de tudo ser segurança do paciente, não tem como eu falar de paciente crítico sem ter segurança do paciente, não tem como eu falar de pediatria sem ser segurança do paciente, mas a segurança do paciente, ela tem uma didática por trás dela. O que é um evento adverso, como eu classifico. Então, essa outra parte que a segurança do paciente traz, que eu fico feliz em saber que os acadêmicos agora vão ter este conhecimento. Diferente de chegar no hospital e daí descobrir esse mundo de segurança do paciente. Então, na formação, a gente aprende segurança do paciente porque tudo é segurança do paciente, a técnica que a gente aprende é segurança do paciente, mas eu não tinha esse leque aberto, eu não tinha isso como uma frente. Assim como eu estava comentando, que eu acho que CCIH, por exemplo, que ela é formada, que é controle de infecção hospitalar, não é uma frente que a gente tem essa visão quando a gente é acadêmico. Gestão de leito, que é o NIR, que a gente regula a vaga, que vem externo, dentro. Se a gente tiver um paciente que está na enfermaria e ele deterioriza e ele precisa ir para o CTI, quem dá esse leito? A gente cai de surpresa e vai desenvolvendo. Exatamente. Então, isso, mas essas frentes que eu acredito que logo mais as universidades vão ter que começarem pensando na grade, porque a gente aprende na força do ódio, isso que a gente falou hoje. Na verdade, a gente estava comentando sobre, assim, saber a assistência, saber a prática, todo mundo aprende. Com o tempo, né, praticando, você funcionando várias vezes, uma hora você vai ficar bom naquilo ali. E quanto mais você pratica, mais experiência você tem. Só que é o que a gente está falando, a gente aprende a prática. Mas você sabe realmente a fundamentação? Por exemplo, hoje eu entendo. Quando eu caí na central, eu falei assim, nossa, a minha experiência de assistência me deu todo um olhar diferente para a central de materiais. É um mundo paralelo. Né? Ninguém enxerga a central de materiais. Todo mundo só enxerga a central quando para. Né? Porque aí para o hospital, para o centro cirúrgico, falta-se materiais para assistência e todo mundo lembra que a central existe. É só assim. Mas nós que estamos lá dentro, a gente sabe a importância que a gente tem. E eu acho que é fundamental. Então, por exemplo, a minha experiência como assistencial me deu uma outra visão. Quando eu falo do AMBU, e eu sempre falo do AMBU, é porque, gente, ninguém na hora do pega para capar vai lembrar e como que monta um AMBU. Se a válvula é para frente, se a válvula é para trás, né? Se tá certo a máscara, se tá errada a máscara. Quem vai lembrar disso? Na correria, né? Então, assim, é uma preocupação que a experiência da assistência nos leva a pensar de outra maneira, né? Então, o que a Ana fala sobre gestão, né? Hoje a gente fala de NIR, mas até 5, 6 anos atrás, quem era o NIR? Né? E hoje a gente sabe da importância do NIR. A CCIH é a médica chata que fica falando que tem que lavar a mão o tempo inteiro. Mas é só lavar a mão? A médica e a enfermeira, A médica e a enfermeira, Porque os setores né? que a gente está falando são frentes que o enfermeiro atua e que muitas vezes não são disseminados. Então, a gente está falando de central de material, vocês têm a disciplina de central de material, mas existe toda uma gestão por trás da central de material, porque vocês aprendem a técnica e essa parte da gestão que é a que a gente vivencia somente na prática. Segurança do paciente é a técnica, mas lá no hospital tem toda uma outra prática. Então, essas outras frentes que eu tenho fé, que de pouquinho em pouquinho hoje já é uma conquista, ter segurança na grade, segurança do paciente. Quem sabe um dia teremos controle de infecção hospitalar numa grade, teremos controle de giro de leito numa grade. Então, assim, acho que a gente vai evoluir para essas outras frentes que a
a vida, o dia a dia num hospital acaba incluindo o enfermeiro e que muitas vezes a gente só aprende na prática. Na prática, no meio da Exatamente. pressão. OPME é uma coisa, enfermeiro de OPME, o que é uma órtese e prótese? Como que a gente aprende isso? Na prática, exatamente. Então, assim, são essas frentes que eu acredito que a gente não tem um olhar ainda para elas porque elas não são divulgadas. É um cantinho obscuro, assim, que a gente vai sendo colocado. O enfermeiro é pau para toda a obra e essa obra não acaba nunca. E por isso que a gente vai sendo colocado em várias obrinhas. E essas obrinhas são esses setores que precisam de enfermagem e que muitas vezes a gente não tem conhecimento, mas não vai ter só enfermeiro de UTI, não vai ter só enfermeiro de pediatria, não vai ter só enfermeiro de estética, tem muita coisa ainda que os enfermeiros, os acadêmicos, no caso, precisam descobrir que existe. Então, é legal ir vendo essas áreas diferentes que, inclusive, ainda tem muita falta de mão de obra especializada. Então, é difícil achar um enfermeiro, vamos dizer assim, recém-formado, alguma coisa, que se interessou em fazer uma especialização de uma área dessas. Então, num currículo, é um diferencial. Se eu estou precisando de um enfermeiro pro NIR e ela vai comigo e faz uma entrevista e ela já tem um conhecimento, pô, ela está anos-luz na frente de quem nem sabe o que é o NIR. Então, ter esse olhar, assim, para essas outras frentes torna o acadêmico também, ao meu ver, um diferencial na hora da contratação. Por conta que, assim, geralmente o acadêmico tem na cabeça dele, As bem principais. estruturado, o quê? Eu O tenho TI. que saber a prática. Sim. Eu tenho que pegar, vou sair, vou fazer urgência e emergência. E tem que mesmo saber a prática, Tem uma que saber coisa a não anula a prática, tem outra. que... Mas a gente ficar só na prática, a pessoa vai lá, ela sabe funcionar. Ela vai aprender na prática, da vivência também dentro da enfermagem. Mas e gerir uma equipe? Ela vai saber... Ela tá pronta para ser gestor? Porque o enfermeiro vai ser gestor dentro do campo de atuação. Essa dúvida Então, aqui a gente né? vai Veja pensar bem. assim com você. Será que a gente está pronta? A gente nunca está pronto para ser. Eu acho A gente vai assim, se moldando, né? eu acho que a experiência, a prática, as vivências do dia a dia vai moldando a gente para uma liderança e para um tipo de gestão dentro das áreas que a gente vai atuar. Quando a Ana fala assim, a gente vai se moldando, né? Mas assim, e os acadêmicos, talvez, como eu não tive tempo de ser acadêmica e viver a vida acadêmica, que era estar só dentro de uma universidade federal, fazer todas as atividades que a faculdade me dava ou as outras oportunidades, que talvez é o que você tem, o que a Ana teve, de participar, né, de Liga do Trauma, fazer cursos, algumas outras coisas. A gente tem um outro lado da enfermagem, que são os profissionais que já chegam trabalhando, né? Então, que é o meu caso. Então, eu não entrei como enfermeira. Eu fui uma auxiliar de enfermagem que fui subindo todas as etapas de onde eu podia chegar da minha profissão. Só que aí eu penso assim, todo mundo que sai da faculdade quer UTI. Eu quero UTI. Chega na UTI, e você faz o quê? Se você não estudar, não adianta ler uma gasometria, né? Você consegue identificar, mas você sabe avaliar um paciente? Você sabe identificar? Você sabe ver as necessidades dele? Você sabe juntar o exame A com o B para ver o que está dando C? Né? Fazer as implementações de enfermagem, né? Hoje se fala muito do SAI, mas se você for ver, é uma coisa muito decorada. E dentro da prática é o Ctrl-C, Ctrl-V, É o Ctrl-C, Ctrl-V, você entendeu? Então, Até porque assim... o sistema direciona a gente para isso, né? Muitas então, vezes. hoje a gente, infelizmente, a gente tá com... Eu falo por mim, né? Eu vendo as gerações de acadêmicos que estão saindo, infelizmente, eles já saem com Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje o ChatGPT é a melhor coisa da vida. Se ele for pago, então... Nossa... Você estava mostrando, né? Pra mim. E não que a gente não use, fica aqui esse adendo. Né? Eu brinquei com você um dia que a gente conversou sobre uma aula. Guilherme, faça uma aula para mim. Não tem problema usar o ChatGPT. Eu acho que ele está ali, são ferramentas e a enfermagem tem isso. São as ferramentas que a enfermagem está. Não tem problema usar essas ferramentas. Mas a gente tem que saber utilizar elas. O copia e cola. Eu te dei a mesma aula. Eu te devolvi a aula. Eu falei assim, olha lá a aula. Era igual? Era diferente. Bem diferente. Sabe? Então, assim... E a enfermagem é isso. A gente tem muitas ferramentas boas, ótimas, mas a gente tem que saber usar.
tanto na segurança do paciente, né? A gente fala segurança. Tá, mas o que é a segurança? É só fazer a notificação. Não, eu não fui na central, não quiseram me dar um espaçador. Mas por que a central não quis te dar um espaçador? Né? Então, por quê? O que tinha? Né? Existe todo um contexto hoje de um controle dos espaçadores. Porque um dia faltou. Um dia a gente tinha 30 crianças dentro do hospital com um espaçador. Atendo quem? Cadê a segurança minha do paciente? De gestão de central, de ter o material, de ter as coisas e prestar a melhor assistência. Então, adiantou a minha experiência? Não. E eu acho que isso mostra também como o líder ele vai se moldando. Eu acho que ela vai poder dizer mais do que eu, mas antigamente o gestor, ele tinha outra função dentro da equipe. Eu vendo o cenário de hoje em dia e acreditando que o cenário antigamente era um pouco diferente. O gestor antes... Se você pega um gestor hoje você é gestor dessa área, o que você tem que fazer? Você vai sentar na sua cadeira, você vai ver indicadores, você vai debater sobre eles, você vai fazer um plano de ação, você vai implementar junto com a sua equipe e é uma coisa muito estruturada e documentada. Antigamente o gestor ele estava lá na ponta, fazendo assistência. Então, isso mudou. Hoje em dia, o gestor, ele é de fato para ser um ser pensante. E a qualidade e o núcleo de segurança dão esse embasamento teórico para o gestor ter uma tomada de decisão correta, pensante. Então, essa é uma evolução da gestão dentro do hospital. A qualidade e o núcleo dão um número para que a Neiva preencha lá, para que ela faça as coisas dela. Então, ela consegue ver. Eu tive um evento, 37 eventos adversos, que são falhas na assistência, e 32 exemplos são relacionados a espaçador, igual esse exemplo que ela deu. Por isso, ela vai lá e fundamenta embaixo um plano de ação. O meu plano de ação vai ser comprar mais espaçador? O meu plano de ação vai ser dispensado só quando o outro gestor me ligar e dizer que é a coisa mais importante? Então, toda essa tomada de decisão relacionada aos eventos adversos vão sendo feitas de forma mais assertiva, porque o núcleo de segurança e a qualidade dão esse embasamento para o gestor, criando essas ferramentas de qualidade que a gente chama. Então, é uma mudança de comportamento do líder, exatamente. Antigamente, o gestor ele entrava lá e falava, eu quero o copo aqui, por quê? Porque eu acho que aqui ele fica melhor. Hoje Simples não é assim. Hoje não. Hoje a gente, toda essa parte desses setores que são, a gente chama de são setores de apoio, CCIH, igual a gente está falando bastante, o núcleo, a qualidade, esses setores de apoio, eles vêm para ajudar os gestores a ter essa tomada de decisão assertiva. Então, é uma coisa muito fundamentada que garante que a assistência na prática, para quando alguém ligar para ela e falar, Neiva, por que você não quis dispensar o espaçador? Porque eu tenho um plano de ação que foi documentado e lá está escrito que para não ter eventos adversos e falha na assistência, eu fiz isso, aquilo, nananã, e para liberar esse espaçador é só mediante autorização, de alguém. Então, isso fica muito documentado, para de ser um achismo e vira, de fato, uma assistência. Então, todos uma ferramenta, né, exatamente, na verdade. Todos os processos de todos os setores passam pela qualidade e pelo núcleo. Então, quando a gente se pergunta, igual a pergunta que você todo mundo deve estar pensando, o que tem a ver central com segurança do paciente? Tudo. E qualquer coisa. Exatamente, tudo e qualquer coisa e para todos os setores. E a visão, às vezes, principalmente do acadêmico, para que indicador? Para que servem os indicadores? Né? Tanto da gestão, quanto de qualidade, quanto de núcleo de segurança. Alô, professora Karine, a senhora está vendo que a gente fala de indicador. Então, assim, o que é o indicador? Né? Se você for olhar um indicador na parede ou num quadro de qualquer área assistencial ou de qualquer lugar, você fala assim, tá, mas e aí? Você, como pessoa externa, vai falar assim, é um monte de barrinha, risquinho, tantos por cento. Tá, mas o que tem a ver? Por que eu me preocupo com o indicador do pronto-socorro? Porque o número de atendimentos influencia o tanto de material respiratório que eu preciso ter. Quem é o perfil Exatamente. do meu atendimento? Então, tudo isso é número que gera uma ação. Você entendeu? Então, assim, hoje eu me preocupo da porta até a saída. Por quê? Porque o meu paciente que entra numa porta de um pronto-socorro, do meu pronto atendimento, ele vai ter um fim. Ele vai ter um direcionamento. Ou ele vai para a internação, ou ele vai para o quarto andar, ou ele vai para uma UTI, ou ele vai para um centro cirúrgico. Eu, como central de materiais, eu sou o apoio de todas as áreas.
Então, por que eu tenho que aumentar? Por exemplo, eu já fiz solicitação de compra de materiais, porque nós vamos entrar no outono. O que a gente tem no outono? Pediatria. Né? As síndromes virais, né? As síndromes respiratórias, graves ou não. As endemias, né? As endemias que são aquelas elevações. Isso a gente já espera. E este ano a gente está num ano atípico. Então, vai vir o frio, diferente de uns anos anteriores, que a gente se preocupou com quem? Com a dengue. E hoje teve uma diminuição. Com o Covid. Com o Covid. Entendeu? Então, assim, quando você fala do Covid, quando a gente fala do Covid em 2019, que começou o zum do Covid, né? Foi janeiro de 2019, lá em Wuhan, né? Wuhan. Em 2019 foi o primeiro surto. E como foi aparecer esse aqui surto, gente? E foi aparecer para nós aqui em março de 2020. Ou seja, um ano depois. Ou seja, o enfermeiro da central, eu já acendi o meu alerta. Eu lembro que a gente fez um comitê. Era um comitê de crise. Comitê de crise. E daí entrava núcleo de segurança, qualidade, diretoria, os coordenadores. Central de materiais. E daí era... aquela história que todo mundo já conhece. Colocou maca onde dava, colocou tenda onde dava, criou tudo. Criaram os protocolos novos, criaram rotinas novas. Gestão de tudo isso. Então, de assim, material de materiais, então, assim, foi muito complexo. Então, eu tinha um hospital cirúrgico. Do nada, eu virei um hospital respiratório. Você e todo mundo. Não, o universo, né? O universo virou. Só que assim... Estar lá na ponta é diferente. Estar lá na ponta é diferente. Eu já fui da ponta. Sou ainda da ponta. Mas quando eu saí da central e fui para uma UTI atender, eu não aguentei. Eu pedi para voltar. Porque eu não tive estrutura. Porque era assim, você está numa UTI, como eu fiquei 12 anos dentro de uma UTI... cuidando de pacientes críticos, a gente via a evolução daquele paciente, ou para o bem, ou favorável, ou desfavorável. Mas existia uma evolução. No Covid não foi assim. No Covid você chegava, no outro dia você não chegava mais o paciente. Você já não tinha mais aquele paciente. E você via histórias de aqui está o pai, aqui está a mãe, aqui está o filho. Aí morre o filho aqui, o pai aqui, depois... E sepultamentos, não podia nem sepultar no mesmo dia, não podia nem ter... Não podia ter velório. Não podia ter velório. Aí você pensa em que mundo a gente viveu, né? Então, assim, para você ver... E eu, como gestora da Central de Materiais, eu mudei na Central do dia para a noite. Cadê os espaçadores? Porque não pode mais fazer com microinalador, não podia fazer inalação com aberta. Então, tinha que ser sistema fechado. E aí, faz como? Não fazia, muitas vezes. Quem sabe o que é um espaçador? Só quem tem bronquite asmática, quem já já tem os itens já da tem vida. o histórico, né, na vida que já faz, mas eu de verdade nem sabia que existia. E muda tudo, né? Porque o enfermeiro ele tem que ter essa holística ali além. E agora você pensa, como faz segurança do paciente numa... Na verdade, a segurança do paciente era assim, salve-se quem puder. Na época do Covid era, gente, vamos fazer o melhor que temos, esqueçam tudo que a gente faz na rotina, tipo assim, eu tenho um indicador, por exemplo, de número de atendimento. Entrega para Deus. Isso aí não vai ser... Essas coisas a gente não monitorava mais. A escolha de monitoramento na época do Covid era outra. A gente escolheu monitorar coisas que realmente eram relevantes para a época do Covid. Então, era o tempo inteiro atualizando. Hoje o protocolo era pode fazer macronebulização. Amanhã, não pode mais. Não pode mais. Ou depois de amanhã... Pode, mas se tiver um negócio amarelo. Então, assim, era o dia inteiro a gente tentando ver atualizações de coisas para mudar. Hoje pode entrar por essa porta. Amanhã não. Amanhã, se for entrar e for, não sei, mulher vem para um lado, homem vem para o outro. Todo dia no hospital. Anoitecia de um jeito, não amanhecia do outro. Foi bem complexo essa mudança toda. Esse tempo do Covid mesmo. Foi bem complexo. Pessoal, quem está de fora do hospital, né, vê o hospital funcionando, mas não dá a importância. Como você falou, quando aconteceu essa questão do Covid,
quem levantou foi os gestores, CCIH, Sim, os segurança setores de do apoio. paciente, Setores de apoio. CME, os setores de apoio. Mas dentro da parte ali dos setores, eles não vê essa importância dentro da CME, da parte da segurança do paciente, da mesma forma que nós que estamos lá dentro e estamos vivendo. E como que é para vocês, para passar essa, olha, é importante sim, a gente deve ter esse merecimento e esse respeito como setor, porque eles não dão por, mas você é enfermeira de papel, muitas pessoas falam isso. Acham isso. Você é enfermeira de papel, que não sei o quê. Mas como que a gente passa essa importância? Porque até mesmo essas pessoas que estão na assistência, eles têm que entender a importância desses setores para ter a valorização do profissional e também, né, dos gestores, das pessoas que estão ali e por que eles fazem o que fazem. Qual que é a importância, além dos indicadores também? E como que a gente se porta para passar esse respeito dentro dos outros setores também? Eu acho que a gente já chegou num momento, vou dizer, eu digo a experiência Campo Grande, tá? Não sei, vai que isso aqui chega lá nos Estados Unidos, não sei como é aí. Mas Está bem evoluído. padrão Campo Grande, os hospitais, eles andam muito alinhados. Então, por exemplo, todos os hospitais têm CCIH, todos os hospitais têm núcleo de segurança do paciente, todos os hospitais têm... enfim, esses setores que a gente tem citado mais, tem um NIR. Então, isso como já virou um padrão nas instituições, não é assim, eu chego lá na CACEMS, que é um hospital particular, e daí lá eu tenho um núcleo, e lá no SUS eu não tenho. Por exemplo, a Prefeitura de Campo Grande tem um núcleo de segurança que passa em todas as UBSs, que passa nas UBSFs, que passa no UPA, eles avaliam indicadores de evento adverso. Então, assim, o técnico, vamos supor, que é a ponta mais assistencial que a gente tem, ele sabe que independente do serviço que ele tiver em Campo Grande, ele tem esses setores de apoio. Então, não é algo mais exclusivo do particular, algo mais exclusivo do particular mais rico. No SUS não tem? Então, isso já é uma cultura, até porque é uma obrigatoriedade, né? Mas, assim, não existe mais isso. Por já terem todos os serviços, já fica muito disseminado. Se eu chegar lá hoje um hospital X e falar, oi, tudo bem, meu nome é Ana, eu sou enfermeira do núcleo de segurança do paciente. Obviamente, surge assim, você veio aqui ver se eu tô fazendo as coisas certas? Sim, mas não é que eles já não sabem mais o que é, porque a cultura já existe. Muitas vezes a gente precisa trabalhar a educação continuada, a gente veio aqui para ver isso, porque é importante, a gestão à vista é importante, então a gente fala muito sobre isso. Colocar para as equipes de ponta os indicadores e explicar para eles o porquê que esse indicador é importante, qual que é a relevância dele e como é que ele contribui para que esse indicador seja feito. Mas a cultura de que esses setores existem e que eles são necessários dentro de todos os hospitais de Campo Grande, eu acho muito forte. Não vejo mais assim como, é de papel, é enfermeiro de papel, não é? Acho que a gente já... temos os dois enfermeiros. Temos o enfermeiro que faz isso, temos o enfermeiro que faz aquilo. Os dois precisam fazer o serviço. Então, assim, na equipe multi, é muito tranquilo. Não sei como é vendo de fora, mas para quem vê de dentro, eu acho que é muito ok, já porque em todas as instituições é muito sólido já, hoje em dia. Eu acho que é o que você falou, a gente já criou uma cultura, né? Então, querendo ou não, todos os hospitais, uns mais fortalecidos nessas áreas de apoio, outros ainda em desenvolvimento, outros ainda em estruturação, até mesmo pela a própria nossa conversa. Hoje em dia, a gente não tem profissionais, né, com tamanha experiência ou habilitados aqui, por ser uma área nova, né, de descoberta, e é o que a gente fala, né, o acadêmico quer aponta, quer assistência, quer ambulância, quer parada, né? Quer que o paciente para. Quer que o paciente para para viver aquela... Por favor, não para! Só quero passar com o meu plantão com ele. E aí, então, acho que está se mudando esse cenário. Hoje, o que a gente tem nos hospitais? Eu falo porque eu trabalho em duas instituições. Hoje existe a troca de conhecimento entre esses hospitais. Então, o que dá certo no seu, né? Ou eu vou falar por experiência hoje de uma conversa que eu tive com a minha gestora da Santa Casa. Por que na Santa Casa se quebra tanto craniótomo? Por que se estraga tanto? E na CACEMS acontece isso? Não. E são os mesmos profissionais. Só que assim... Olha o tamanho da estrutura da CACEMS e olha o tamanho da estrutura da Santa Casa. Olha
a quantidade de atendimento que a gente tem na Santa Casa e a quantidade que a gente tem na CACEMS. O volume de cirurgias, né? E é o que eu estava explicando. É todo um contexto. O tipo também de cirurgia, né? Santa Casa é porta aberta de trauma, se ele está falando de craniótomo. Então, essa análise que a gente vai fazendo em conjunto. Entendeu? Então, assim, hoje a gente... As instituições, elas já estão mais... preocupadas e já estão, assim, conversando entre, né, essas trocas de experiência. Por que no seu dá certo e no meu dá? Existe um contexto, né? Não é assim, o meu não é igual ao seu. Mas a gente pode ver qual que era o problema. Tô fazendo isso, tá dando certo. Então, assim, por que você... Qual que é a sua visão? Então, hoje a minha gestora perguntou, Neiva, o que você acha disso daqui? Olha, é todo um contexto. Então, tem a quantidade de material, a alta rotatividade, o processo de esterilização, então, querendo ou não, ele danifica. Eu não tenho um equipamento em stand-by, que hoje a gente trabalha. A gestão da saúde, ela é muito cara, ela está muito alta. Então, os hospitais hoje, a gente vê, né, tem que ter uma gestão muito coesa, até mesmo pelo custo, né? Você vai ver os valores dos planos de saúde. Para mim, o plano de saúde é caríssimo. Já estou na fase do... Chegou numa idade? A gente chega numa idade que entendeu? Então, assim, o núcleo de segurança e a segurança do paciente, para todas as instituições de Campo Grande, começou a ser o foco. E a gente dividir as experiências, dividir as informações e ver por que no meu dá, no seu não. Mas isso é nível... Isso eu posso dizer, que é nível... Brasil. Então, a gente tem a Anvisa, tem os núcleos internos de Campo Grande, a gente tem grupos com todos os núcleos de segurança da cidade, a gente manda palestra, divulga. Gente, alguém faz um protocolo de tal coisa, queria ter uma ajuda, manda lá as pessoas. Então, eu tenho visto que a segurança do paciente, das pessoas que trabalham com essa área, ela é tão amorzinho, assim, no coração delas, que a gente prefere se ajudar do que deixar, assim, lá no seu hospital você cuida do seu, lá no meu eu cuido do meu. Então, eu hoje em dia acho, eu acho a cultura muito bem fundada. Tem muita coisa para melhorar ainda, tem muita coisa para avançar, com certeza. É uma coisa nova. Mas é todo um processo, né? Mas assim, do que já tivemos para o que temos, estamos ótimos. Eu ia falar assim, estamos muito bom. Muito bem. Só de a gente poder falar abertamente sobre evento diverso, sobre falhas na assistência, poder envolver mais do que só enfermeiros da equipe multi para tratar isso, é muito, muito mais do que já tivemos um dia. Tá melhorando cada dia mais. Exatamente. Com essa questão da compartilhar o conhecimento, né? Por isso que eu fico tão feliz quando a gente fala que dá obrigatoriedade da disciplina de núcleo de segurança do paciente, porque... E não só na enfermagem. Deus abençoe que o MEC tenha, assim, um estalo e fale, cara, além de colocar na enfermagem, que é importante, vamos colocar na medicina, para o médico saber também que a segurança do paciente é importante. Exatamente, porque quando a gente vai falar com a equipe... Não tem um que conhece um, não. Todo mundo já viu. Estamos todo mundo na mesma página. Então, assim, o odonto, que trabalha no CTI, a Nutri. Então, que a equipe multi seja envolvida. Então, tomara que a gente avance mais com a disciplina para que a gente tenha menos sensibilidade com esse assunto. A gente fala que segurança do paciente é só... E é mesmo, assim. A maioria das vezes é quando algo já deu errado, que o núcleo vai. Então, quando alguém me vê e fala assim, nossa, você veio. Eu digo, sim, porque já deu errado. Mas... A ideia é que não seja punitivo, né? Mas que as pessoas não tenham sensibilidade em tratar o tema. Então, eu creio que isso ainda vai avançar um pouco mais. Entender que, olha, deu errado, mas esse é o caminho para melhorar e para dar certo. Exatamente. Né? O que a gente precisa fazer? Essa é a bandeira do núcleo de segurança. E isso é uma das diferenças quando a gente também fala naquele gestor antigo. Naquele médico mais antigo, naquela equipe multidisciplinar mais antiga. Quando a gente fala que o líder se desenvolveu para usar a sabedoria dos setores de apoio a favor dele, também entra essa parte de, poxa, eu não vou esconder que lá na Central teve um evento, eu vou lá falar com a Ana, porque ela vai conseguir me ajudar a melhorar. Isso também é uma evolução que a gente teve na segurança do paciente, de entender que a gente não está lá para ser a pessoa chata, para ser a pessoa que vai punir, porque a gente não tem isso, e é uma bandeira que eu defendo muito, assim, tem um núcleo de segurança punitivo, estamos fazendo nosso trabalho errado. Porque tem que ser algo aberto, né? Para eles chegarem, não tá dando certo, aconteceu isso. Existe não ficar com medo. A disciplina segurança do paciente, que eu digo que vai acontecer. Amém. Ela tá aqui... Teremos não CDB, gente. Deus abençoe. Débora, por favor, a senhora não me decepciona. E é engraçado, porque quando a gente tá falando assim, não é só o outro setor apontar o seu erro.
Você mesmo é o reconhecer. nosso próprio setor identificar as nossas falhas. Então, E não são falhas, fragilidades. são fragilidades, mas é por Exatamente. isso que eu falo, assim, mesmo que sejam as falhas, mas que a gente consiga resolver as falhas, entendeu? Que a gente não espere que aconteça um evento mais grave com aquele paciente, se a gente sabia o tempo inteiro que a gente, né, teve um Poderia processo acontecer. que teve um processo errado. Então, Ser negligente, eu né? vou voltar no Ambu. Então, você entende? Eu tô com 2. Se eu tenho 2, eu tenho 4. Então, eu já sei que esses ambus estão rodando. 2 estão, 2 não. Que ambus são esses, Guilherme? São pediátricos. São 2 crianças. Entendeu? Então, assim, eu já sei disso. Agora eu vou ficar quieta? Eu vou esperar esse ambu chegar pra mim? E eu acho que o gestor, ele não dorme, né? Porque a cabeça fica pensando, e se? E o que a Ana Caroline fez hoje? Ela falou assim, eu vou lá na UTI. Então, ela mesmo já viu que ela sabe que é uma aflição minha. Ela sabe que a gente não pode permitir que aquilo permaneça. Ou seja, eu já sei. E eu vou deixar que aconteça alguma coisa para depois eu falar assim, ó, tá vendo? Eu avisei vocês, né? Se a mãe chata, eu te avisei. Eu falei que ia dar errado. Né? Então, eu acho que o gestor, e quando a gente vem falar de segurança, é isso. A gente, até nós mesmos, nossos próprios setor que atuamos, não deixe que as falhas. E se identificarmos as falhas, que a gente consiga mostrar. E eu sou chata nisso. Se ser chata é pegar no pé, é o que eu disse. Ontem, todo mundo está vendo que teve cirurgia cardíaca. Ninguém viu que te faltou Aí vem à noite, no autoclave parada. Cadê os campos? Entendeu? Então, assim, ou seja, quando eu falo de gestão, quando eu falo de cuidado, quando eu falo de que a gente tem que ser o ser pensante, que é o que a Ana fala, que a gente tem que pensar. Então, não é que a gente é melhor do que os outros, não. Mas a gente tem que evitar que as fatalidades ou os eventos aconteçam. Quando a gente fala de indicador, a gente fala que a gente vai discutir. Quando eu pego os indicadores da central e chamo as enfermeiras para discutir os indicadores, é para elas entenderem qual é a função. Quando a gente coloca só aquilo ali, não é simplesmente colocar para falar assim, olha, são quadradinhos, é uma linha, não. Por que você tá? Você já se perguntou dos indicadores da central? Você já olhou lá na parede? Sim. Quando eu brinco, que eu falo assim, vocês não leem, eu vou colocar um bilhete aqui sabe? Então, assim, é criar a cultura dos profissionais que estão chegando. E ver além, né, disso. Sabe? Deles se perguntarem, deles se questionarem, deles falarem assim, mas por que essa enfermeira vem aqui o tempo inteiro falar que eu tenho que cuidar, que eu tenho que fazer assim? Existe um porquê, não é da minha cabeça, não é da sua cabeça. Provavelmente ocorreram vários fatos, várias ocorrências, para que se traçasse um plano de ação. Hoje a gente fala muito 5W, 2H, plano de ação, PDCA, vamos rodar o PDCA. Vamos sabe? fazer um Ishikawa. Vamos fazer um Ishikawa. Gente, a função da qualidade fica uau. Né? Então, assim, aí ficava assim, esse enfermeiro não faz nada, só fica lá desenhando, só fica... Tá, mas o porquê daquilo ali? Então, a segurança do paciente, a qualidade, ela vem nisso. Ontem eu estava brincando, eu falei, gente, eu tenho que pegar minha planilha da ONA. Eu tenho que preencher, eu tenho que fazer. E aí eu fui ver que tem muitas coisas que eu não fiz. Muitas coisas as pessoas me ligam para falar assim, o que eu faço agora? Eu sou um deles. Né? Socorro, chefe. Socorro, o que eu faço? Ó, faz isso. Não é que vocês não podem. Aí, às vezes, eu falo assim, gente, pensa, gente. Ó, vamos ligar. Ó, dá a mãozinha pro tico-teco. Né? Então, assim, eu quero que vocês pensem. E quando eu falo em segurança dentro da central, e a visão, quando você fala assim, como que você quer ser reconhecido lá fora? Eu preciso entender que a minha equipe, ela é importante. Ela tem que entender que ela é importante. O que vai acontecer lá fora já é outra coisa. É outro mundo. É outra etapa que a gente vai... E vai do interesse do profissional também, sabe? né? Então, assim, por que a Neiva briga porque tem que fazer daquele jeito? Tem o porquê. A imersão não é boiar. Imersão é o quê? Imersão. Imersão.
Você tem que lavar debaixo d'água? Não é porque a Neiva quer, não. Existe o porquê da gente fazer isso. Se não pode ter bucha dentro da central, por que não pode ter bucha, Guilherme? Acumula bactéria. E quem cuida disso? A CCIH. Tudo é interligado, gente. Você entende? Então, Tudo assim, se conversa. tudo a se Neiva conversa. não quer deixar... Ai, ela não deixa a gente ter buchinha. Não tem que ter. Aquilo solta fiapo. Junta nas articulações. Fica ali, você não vê. E aí, faz o quê? Aí tem uma lupa lá. Para que serve a lupa? Vamos ligar a lupa, gente. A lupa tá ali para isso. Né? Então, eu acho que o líder e o gestor, ele tem que fazer com que a sua equipe entenda que ele é importante. E a central de materiais, eu mais do que nunca defendo isso, que ela é muito importante. Pode não ter essa visão lá fora, mas de vez em quando eu derrubo o hospital, né? Eu paro o hospital, vem todo mundo. Por quê? Porque eles achavam que não é importante, num determinado momento eles falavam, putz, vai lá na central. Vamos resolver na central. Fala com a Neiva. Liga para a Neiva na central. Tudo passa pela central. Tudo. Porque é um setor que hoje em dia, dentro da CACEMS, hoje em dia, o que a gente tem? É o setor que controla, é o setor que sabe de tudo. Eles ligam lá para perguntar para você o quê? Ah, isso aqui. Aí você fala, não, olha, isso daqui não é aqui, isso daí é lá na farmácia. Não, mas o sensor não passa por você. Não, não passa por mim. Passa o equipamento. O sensor é da farmácia. Mas todo mundo vai na central de materiais para perguntar. Porque é o setor organizado, é um setor que sabe, que se você chegar lá, pergunta, eles vão saber te responder. E aí você vai dar um direcionamento para essa pessoa. Ó, isso daí é lá na farmácia. Ó, isso daí é lá no almoxarifado. Ó, isso daí é lá na UTI. Né? Então, eu acho que mais do que nunca cada gestor, cada líder falar, olha, você é muito importante para mim, mas eu preciso que você pense. Eu preciso que você chegue amanhã, olhe todos os indicadores lá e você vai falar assim, putz, por que ela tá? Que ela comentou, mas vamos dar uma Eu olhada. vou lá dar uma olhadinha, ver o que tá escrito naquele Daí indicador. coloca lá assim, uma folga. Daí eles vão ler, mulher. Agora, se for pro indicador, Lê? não lê. Igualzinho, Lê? igualzinho. Lê igualzinho. folga? Vamos pôr Não, uma lê folga. folga. Não. Não lê. Isso Não lê. perde até o papel, se duvidar. Daí não dá, daí é Eu difícil coloquei defender. de férias. Eu coloquei de férias. Quem achar esse bilhete no meio do indicador ganhou uma folga. Eu brinco. Não acharam? Não. Meu Deus. Tá difícil. Eu brinco. Eu falo assim, mas é assim, é a cultura. É a gente ler. É o que eu sempre falo. Gente, pega um rótulo e vai ler. E é diferente a geração, né? Porque a geração antes, o que a gente tinha? Só livre, só tinha aquela informação e a gente puxava toda aquela informação, sugava tudo. Mas a gente sabia aquela informação. Hoje, o excesso de informação... E aí a pessoa não tem... Quer ver tudo, quer ser tudo e não é nada. Então, mas Não o excesso de consegue. informação tá no TikTok, tá no Insta, né? Tá nos memes, né? Como fala, os vídeos de fazendo gracinha, mas assim, sério. Né? Então, as pessoas estão mais, eu brinco, eu falo assim, gente, eu mandei no grupo. Você leu o grupo? Não. Vai ter certeza que você fala assim, olha, chefe, esse vídeo. Gente, outra coisa, a gente já tá encerrando também. Depois de tantos desafios, o que ainda faz vocês se emocionarem dentro da profissão onde vocês atuam? E qual que são esses desafios também? Que você Olha, tem que contar. Falar, olha, Gui, eu vou contar um pouco... Daí agora a edição põe umas perguntas assim na nossa cabeça. Tum, nossa, perguntando. tanto desafio. tantos desafios ainda que a gente tem. Eu acho que na central de materiais é o que você falou. Às vezes eu já tirei do meu coração querer esse reconhecimento. Muito pelo contrário. Eu já coloquei no meu coração que eu sou importante. E quando eu não sou vista, é sinal que o meu setor está tudo bem. Né? Então, quando a gente chega num ponto de que, olha, lembraram da central, é porque alguma coisa está errada. Então, eu acho que a gestão não está certa. Então, para mim, quem não é visto não é lembrado. Né? Então, quando eu não sou lembrada, quando eu não sou chamada, o meu setor está, né? Mas é o que eu sempre brinco e falo para você no nosso dia a dia. Gente, eu saí de 200 metros quadrados, vim para 94, né? E eu não consigo fazer com que as coisas funcionem 100%.
porque eu ainda não consegui atingir nas pessoas que eu lidero. Talvez, às vezes, falha minha, da maneira que eu falo, do jeito que eu faço, ou de eu achar que eles já saem pensando como eu, né? Então, eu já estou pensando amanhã, eu já estou pensando na segunda-feira. Eles estão pensando no dia de hoje, resolver o BO de hoje ainda. Né? Passar o plantão para eu lavar minha roupa, não sei o quê. Para mim, não. Para mim é uma coisa, então, assim, é fazer entender com que essas pessoas entendam do mesmo jeito que eu entendo. Quando eu não sou vista, tá tudo certo. Né? E hoje o meu maior desafio é a rastreabilidade. Infelizmente é a rastreabilidade. Por mais que eu peça, por mais que eu fale, por todos os dias eu falo a mesma coisa, a gente tem que anotar, você viu, né? A gente hoje estava falando sobre anotações, né? Então, e eu chego dando chilique, você de manhã, cadê isso aqui? Cadê isso aqui? Guilherme, cadê a identificação? Errado, estagiário. Você 77 entendeu? profissional com corém ativo, o estagiário se lascou. Não, mas você Não, entende? mas Porque ele assim, tá ali. né? O dia que eu falei assim, olha, é assim que eu quero que esteja. Por quê? Porque você bate o olho, você sabe onde estão as coisas, você é visual, né? E na central é muito visual. As pessoas lá são muito visual. A minha equipe é muito visual. Então, eu já entendi como que elas funcionam. Mas eu ainda tenho muitos desafios com elas. Mas isso também parte um pouco de interesse do profissional, porque às vezes eles, quero passar o plantão e vamos seguindo. Vamos Então, seguindo. mas aí eu fico pensando assim comigo. Eu vou trocar esse profissional? O que eu vou fazer? Aí eu parto do princípio que eu vou capacitar, eu vou dar o meu máximo, eu vou mudar a minha estratégia. E algumas estratégias eu já fiz. Por exemplo, para mim, quando eu falo, é diferente. Não porque eu seja melhor. Eu vou te dar a aula que você vai dar o próximo mês do treinamento. Eu vou te dar a aula. E você vai passar. Isso tudo depende muito de como se transmite a informação. Então, pode ser que muitas vezes a maneira que eu transmito não seja a correta, não seja a que ele entende, né? Então, às vezes eu vejo muita dificuldade no entendimento, né? Eu penso, entendo, processo a minha informação e acho que você tem que fazer isso. E eles não são assim. A nossa geração não está assim. Então, a minha geração, a gente já está pensando na segunda-feira. Você está pensando no máximo amanhã, na hora que você chegar e organizar todo o seu armário, que esteja tudo identificado, para que eu não te chame a atenção. Você entendeu? Então, eu já te disciplinei para aquilo ali. Mas você já chega e você já tem uma visão, você já sabe o que é que você vai fazer, né? Agora, a gente precisa abrir esse leque. Então, a central não é só a sua porta. Você tem que saber o que está acontecendo dentro do centro cirúrgico. Tem muita coisa. Tem muita coisa, entendeu? Então, assim, o que hoje meu maior desafio é abrir a cabeça dos profissionais para eles entenderem qual que é a verdadeira função deles ali, qual que é o papel deles ali, e que eles são muito importantes. Mas eu também tenho que me descobrir como que eu vou fazer com que eles entendam isso. Porque é difícil. Mesmo falando todo dia a mesma coisa. Né? Porque a central é repetitivo. Infelizmente, a central você faz todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Você não muda. Muda-se os pacientes. Os processos continuam os mesmos. Os BO continuam os mesmos. E, por incrível que pareça, São os mesmos. algumas falhas são as mesmas. Aí eu tenho que me rever. Eu tenho que rever como é que eu vou fazer. Porque eu já tentei. Eu já tentei fazer os treinamentos. Dá certo. Eu já tentei cada supervisor fazer o seu. Não deu muito certo. Por quê? Porque cada um entendeu de um jeito e cada um processou de um jeito e cada um passou para a sua equipe de um jeito. Então, eu tenho 4 plantões com o mesmo treinamento, mas com entendimentos diferentes. E aí, faço o quê? É complicado. Um ponto de interrogação aí pra gente. Então, assim, esse é o meu maior desafio. Tentar transmitir a informação para que todos tenham o mesmo entendimento. Só que eu tenho pessoas diferentes, culturas diferentes, posturas diferentes. E eu tenho que juntar tudo para que todo mundo ande junto.
Esse é o meu maior desafio. E isso tá dentro do que é ser enfermeiro também, gente, porque não é só... Eu ia tá falar tudo exatamente isso, que pode vir daqui 30 anos alguém gravar um podcast, pode vir 30 hospitais diferentes aqui gravar um podcast e todo mundo vai falar que o desafio é o mesmo. Passar uma informação coesa e coerente para todos. Uma equipe de CTI, se você tem um CTI com 10 leitos, você tem no mínimo 40 funcionários. Vamos dizer, 5, 20, Você tem ali 30 funcionários rodando. Como é que você explica para 30 pessoas tendo um CTI só? Então, assim, é complexo. Essa parte da informação pode passar milênios, até o dia que nós vamos trabalhar com as IA, vai ser o mesmo desafio para todos os gestores. Isso aí é fato. Pessoas, né, gente? Exatamente. Pessoas. É diferente. Pessoas. São pessoas, é o que a gente fala. Pessoas, culturas, né? Tudo, a criação, de onde a pessoa veio, qual a experiência tudo. dela. Uns falam mais, outros falam menos. Sim. Nós duas falamos muito. Pois é. Não, engraçado que eu fiz, assim, várias perguntas. Em 2 vezes, já começou a sair todas as perguntas, assim. Tudo que você ia perguntar, já respondemos sem você perguntar. Mas é porque uma coisa vai puxando a outra, vai ligando, né? Então, assim, por isso que eu falo, o pensamento de um enfermeiro, de um gestor, ou de alguém que está na ponta, principalmente quem está na gestão, não é que ele seja diferente de quem está na ponta. Não é isso. Na verdade, a gente quer até que as pessoas da ponta comecem a pensar como gestores. Como a gente gente pensa. Por isso que eu estou te falando. Não é que nós pensamos diferente, só que a gente pensa no todo. Você pensa no seu plantão, que é o que a Ana falou. Você só quer que acabe o seu plantão. Eu não. Eu tenho até amanhã. O de amanhã, eu já tenho que estar pensando hoje. Enquanto eu estou aqui, eu estou pensando... Quantas mensagens tem ali no meu celular? Alguém tentando que eu resolva alguma coisa, entendeu? Então, assim... Um dos maiores desafios é que todo mundo pense da mesma maneira. Não vai agir, não precisa agir da mesma maneira, mas tem que pensar, sabe? Você tem que pensar como gestor, você tem que pensar na instituição, você tem que pensar no paciente, você tem que pensar em todo um contexto. Vamos pensar num exemplo de enfermeiro assistencial. Uma prática, não vou dizer comum, mas que acontece com uma certa frequência, que a gente recebe no centro cirúrgico, por exemplo. Existe um protocolo de jejum. O protocolo de jejum, ele tem 8 horas, é o máximo de jejum para esse paciente. Passou de 8 horas, não tem mais nada, assim, passou, é aleatório. Mas 8 horas tem uma intubação segura desse paciente que vai para o centro cirúrgico. Um senhor de 91 anos, diabético, hipertenso, ele está lá na enfermaria, porque é uma cirurgia de urgência, chegou no PA ontem à noite, vai fazer vesícula só no outro dia de manhã, que era quando tinha horário do mapa, enfim... Deixaram o paciente de jejum a partir das 22. Porém, o cirurgião ainda ia ver o horário da cirurgia. O que esse enfermeiro assistencial, ao meu ver, deveria fazer? Doutor, seguinte, não tem nada agendado no centro cirúrgico ainda. O senhor confirmou o horário que esse cirurgião vai fazer? Porque, eu tô vendo aqui, a gente tem 3 salas no centro cirúrgico. Só 3. E tem 3 cirurgias acontecendo até às 11 da manhã. Ou seja, esse paciente não vai entrar antes das 11. Não vai, ele não tem sala. Ele não vai abrir esse paciente em outro lugar para tirar a vesícula. Se ele ficou das 10 da noite do pronto atendimento até às 11 da manhã do outro dia, ele ficou 12 horas em jejum. O paciente tem 91 anos, ele é diabético. O enfermeiro assistencial, ele tem que pensar, poxa, se é só 8, eu posso fazer ele comer antes. Tipo assim, pensando nas 8 horas. Então, eu vou pedir um lanche para ele, até um pouco mais tarde. Enfim, tem várias coisas. A gente pode dar um chá, enfim, mas a gente entra em outro mérito de um protocolo. Mas, enfim, o enfermeiro assistencial tem que ter esse senso de coisas que estão embaixo do guarda-chuva dele, que às vezes ele pensa, não vou me meter. Mas isso é o pensar. Exatamente. Só que quando chega no outro dia e eu pego esse paciente lá, menino, eu viro uma arara. Como é que o enfermeiro assistencial não conseguiu pensar nisso? Ele é um paciente que cuida de pacientes pré-cirúrgicos. Ele teve um treinamento sobre 8 horas de jejum. Ele sabe contar. No mínimo, o enfermeiro que se formou sabe contar. Então, ele conta 1, 2, 3, enfim. Então, assim, não é uma coisa, nossa, para eu gerir bem a minha parte assistencial, eu tenho que ter a cabeça da Neiva. Não, é o básico, que muitas vezes o enfermeiro assistencial da ponta ainda não consegue fazer. Então, assim, é difícil a gente evoluir a cabeça para ele parar de pensar, eu tenho que fazer só minha SAI.
Eu tenho que fazer só a escala de Braden. Eu tenho que fazer isso. Gente, vamos pensar de fato no paciente. Fora do computador. Então, assim, ser um enfermeiro gestor não quer dizer que eu tenho que ter aqui uma faixa e eu sou a coordenadora do meu setor. Mas é pensar nisso. Eu sou uma enfermeira de centro cirúrgico assistencial. Gente, olha, aqui eu tô fazendo bate-mapa hoje, eu tô pensando no de amanhã, que meu colega que vai estar aqui. Esse material não foi ainda, vou ligar lá e vou ver. O ser assistencial não te isenta de algumas responsabilidades pro próximo plantão. Isso que a gente não pode anular. Eu não posso falar assim, eu vou acabar meu plantão e vou embora. Não, meu querido. É a continuidade que a gente fala. E a continuidade depende do seu senso crítico agora de não se eximir dessa responsabilidade de gestor. O gestor tem o gestor-chefe. Eu sou o chefe, estou neste cargo agora, mas você é chefe da sua equipe. Você é chefe neste momento do paciente. E toda a continuidade depende de você. Então, tem alguns pontos, assim, que a gente fala muito sobre ser um líder, mas a gente tem os níveis de líder. E os líderes precisam se entender como líderes em alguns momentos. E conversar sobre isso. E o único que vai ser prejudicado é o paciente. Nessa cascata é quem? E de novo volta. O paciente. É um círculo sem fim. Então, assim, independente de ser gestor, de estar na ponta, o enfermeiro precisa ser. É por isso que eu falo que eu acho tão importante esta parte na graduação. Porque independente da área que você escolha atuar, independente do nicho que você escolha, independente do que você vai fazer da sua vida, a segurança do paciente é intrínseca. Independente se você vai ser gestor, se você vai ser assistencial, se você vai ser do SESMIT, sei lá, enfermeira do trabalho. Ou até mesmo o educador, exatamente, qualquer coisa passa pela segurança do paciente. Principalmente educador, porque você vai ter que transmitir que isso é importante, que a segurança do paciente é importante, que a CME é importante e passar essas diretrizes para o acadêmico também. Então, é isso que eu tô falando. Então, tudo começa e por isso a importância do educador. Tanto é que na China, quem que é o único que não abaixa pro ditador? É o professor. É o único que não faz reverência ao ditador. Muito pelo contrário, o ditador que faz para ele. Porque é o professor. Então, isso é muito importante na vida acadêmica dos enfermeiros, né? Dos próximos profissionais que estão. Então, quando a gente cobra muito, a gente está falando muito só do enfermeiro da ponta, do acadêmico, do profissional que acabou de formar. E os professores? Será que eu sou responsável pelo que você vai tirar da central? Se você sair de lá com uma visão de entendimento, eu vou ficar muito bem, porque você entendeu e eu consegui passar o meu recado para você. Sabe? Então, os professores hoje, as pessoas que estão hoje na docência, tem que fazer esse entendimento. Né? Por mais que a gente fale assim, é difícil, são pessoas diferentes. Mas a gente tem que começar a colocar na cabecinha dos nossos futuros profissionais qual que é a importância dele. O que ele vem fazer? A área da saúde é uma área que, se você for ver, tem campo? Tem. Para o enfermeiro, tem N's, é um leque. Você consegue, né? Tanto é que estão estética, muita coisa. Perícia, isso, aquilo. Então, assim, você tem um leque de onde você possa trabalhar. Mas você tem que entender qual que realmente é a sua função, qual que é a sua responsabilidade, qual que é o seu compromisso. E isso vem da docência. Eu tive professores assim que eu tenho até hoje na minha cabeça. Porque elas colocaram e falaram assim, olha, você é responsável por uma vida. E não só professores, eu acho. Porque, por exemplo, eu tenho de referência a minha primeira chefe como estagiária. Eu acho ela perfeita, maravilhosa. Você pode falar o que você quiser pra mim. Mas muita coisa que eu sei é graças à minha primeira chefe quando eu era estagiária na CACEMS. Então, gente, ela deixa... A Catiúce. É verdade. Não tô considerando você não. A gente nem vai entrar nesse mérito. Por incrível que pareça, ela foi minha estagiária. Exatamente. Daí, né? Mas aí não vamos entrar nesse mérito que não vale a pena. Mas a Catiúce, gente, acho ela... Você acha que eu não pegava no pé dela? Você acha que era porque ela não, era gente, é pior. Trabalhar com a mãe é pior. Mas... Você acha que eu só pego no seu? Não. Você acha que eu só cobro de você? Não, fique em paz. Eu acho que dela, acho que quando ela foi estagiária, acho que foi... Porque assim, eu falava assim, você tem que saber, você tem que pensar, pensa, olha aqui. Mas é que o grau de intimidade
Faz a cobrança ser um pouco diferente. O sabe? sarrafo é bem um pouco maior. Então daí já tira por base já, né? Mas você entende, assim, as pessoas que passam pela nossa vida, elas acabam deixando algumas referências. Sim. Entendeu? Então, assim, o docente, o professor é aquele, então tem professores que marcam, né? Então, até o próprio professor entender que ele precisa fazer. Gente, de vez em quando eu ligo pra Catiúce. De vez em quando eu mando mensagem: oi, tudo bom? Você tá indo no outro centro cirúrgico? Porque hoje em dia ela é de outro centro cirúrgico. Eu falo: como é que tá tal coisa aí? Como é que você faz tal coisa? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho de referência. Eu já tive outra chefe, a Claudenice, referência. A gente liga pra ela. Então, são pessoas que ensinaram a gente em algum momento e que você continua lidando E é como engraçado referência. que a Clau foi minha supervisora, foi sua Minha chefe, supervisora, sim. e assim, a gente tem... pessoa, ou seja, fomos liderados por elas em momentos totalmente diferentes, bem distante, mas é uma pessoa que você consegue falar dela, tanto como postura ética, como de ensinar, de mostrar para você qual que é a sua importância. E daí né? fica essa marca que a minha mãe tá falando, né? Sobre pessoas que te ensinaram de alguma forma na enfermagem que fica marcado. Então, vocês vão ter essa oportunidade tanto como professor, como ela tá falando, ou como na vivência. Então, eu tenho uma chefe, sei lá, que eu gosto muito e vai levar ela pro resto da vida com carinho. Essa pessoa me ensinou, essa pessoa me deu oportunidade. Então, esse conhecimento a gente fazer o entendimento de algumas coisas. E a gente segue passando essas coisas, porque a gente tá falando de um nicho enfermeiro ou estagiário, por exemplo. Mas existe o nicho técnico de enfermagem, que já me ensinou muito. Existe o nicho... Eu que já ensinei alguma coisa para um técnico que é novato, e isso é uma coisa que vai cascateando. Então, todas as vezes que você for passar uma informação que você sabe para alguém, que você passe com esse olhar de... pensando no bem-estar do paciente, pensando nessa coisa, porque muitas vezes você recebeu dessa forma. Então, a gente é passadores, multiplicadores, e a gente também é receptor. Então, para o resto da nossa vida. Então, que a gente também, nessa vertente de ser multiplicador, seja um multiplicador de uma coisa bacana, uma coisa legal, que vale a pena passar. Ótimos, né? Exatamente, Tem. que passam Tem muitas técnicos, coisas. assim, que são maravilhosos. Eu tenho técnicos que eu lembro da minha vida e que até hoje me ensinam. Tem Sim. o Chico. Sim, o Chico da Unimed, o Chico Edinho, que era da que era Cacemes. da Cacemes. Então, assim, são profissionais, assim, que eles têm uma bagagem, então As eles pessoas me têm de ensinaram. técnico mais do que eu tenho de vida. Então, Sim. pô, você chega lá pra trabalhar, você fala: meu querido, me ajuda aí. Assim, eu vou ser Tem que ser enfermeira. amigo, tem que ser o você é melhor enfermeira, amigo, mas você gente. sabe mais que eu. Então, por favor, me ajuda. Eu falei até isso pra vocês, né? Tipo, Sim. de aproveitar essas oportunidades que a gente tem. Então, colar nessas pessoas e eles vão passar coisas pra vocês. E eles são pessoas que, se você falar sobre segurança do paciente, muitas vezes eles não vão saber a nomenclatura. Eles não vão saber, assim, o que é um NIRMIS. Eles não vão saber... assim, mas se você vê o paciente dele, cara, o paciente dele tá Eles impecável são a na prática. cama. Eles estão impecável na cama, eles estão limpos, eles estão arrumados, o cabelo com trança. Então, assim, ou a segurança do paciente ali é outra coisa. E não só a técnica que a gente aprendeu na nossa formação. Então, é esse olhar que a gente precisa ver. Tudo vai ser relacionado ao paciente. Como que a gente vai pegar isso? Depende de como a gente vai abordar a equipe, como que a gente vai fazer nossos vínculos. E aí, enfim, isso aí é um assunto para mais de 40 dias aqui. Mais 40 dias uns aqui 3 conversando. podcasts. Mas existem técnicos que eles não sabem a literatura, o rodapé do livro de segurança do paciente. Mas eles são literalmente a prática da segurança do paciente. Então, você vê ali, você vivencia... né? E é no natural, né? Eles fazem como Eles, se fosse... com amor, tipo assim, é uma gente, isso que eu rotina, faço. é uma rotina, mas é isso que eu tô falando, ele não sabe o rodapé do livro do que eles estão fazendo. Eles não sabem nomenclatura, não sabem essa parte literária da coisa. Mas você conversa ali com eles, se você também sentar e explicar, tá bom, Ana, entendi, que maravilha, vou te ajudar, o que você precisa. Então, assim, é outra realidade. Ele tem a prática, né? Ele tem a vivência da segurança, o cuidado mesmo. Cuidado. Perfeito, pessoal. Já encerrando, hoje a gente percebeu que tudo se liga. CME, se liga. segurança do paciente, se liga totalmente. E todos os setores se ligam com a segurança do paciente. Não é tem, inevitável. é inerente. É bom que a gente conseguiu trazer... Eu consegui absorver bastante coisa, principalmente sobre gestão, sobre o porquê que é feito isso. Não é fontes da minha cabeça, Não é fontes, tem gente. um protocolo, tem um porquê, tem uma visão além disso. É quando a gente pensa assim, o enfermeiro do papel, gente, esse enfermeiro do papel, ele não tá lá sentado
sem fazer nada. Ele tá ali o tempo inteiro, ou avaliando um protocolo, ou lendo alguma coisa uma diferente. resolução, igual aquele Exatamente. dia que eu falei assim, Guilherme, toma essa resolução aqui, lê pra mim e me explica. Sim, então assim, o enfermeiro do papel... Existe uma resolução, né? O enfermeiro Alguém- do papel é isso, que é essa pessoa que fica o tempo inteiro tentando atualizar as outras pessoas que estão na prática fazendo a assistência. Então, são 2 trabalhos do mesmo grau de importância. Porque senão Não a é- gente estaria ainda no tempo das cavernas, fazendo fogo. Não é o papel do Ctrl+C, Ctrl+V, É. né? É o papel Do entender e como a gente vai entender repassar. É da atualização das informações. É o que Sim. você disse. Hoje em dia tá muito, as informações é muitas, né? Então, hoje, o papel que a gente fala é de você entender, de você ler, de você atualizar e de você replicar, Sim. né? Mas a gente ainda tem o Ctrl+C, Ctrl+V. É isso que a gente precisa acabar, Melhorar, né? melhorar. Né? Eu acho que é A fazer gente o enfermeiro utilizar- entender. Utilizar Informação a nosso essa favor. ferramenta, a informação e transbordar isso É também. por isso que a gente falou. pros Não é que a gente não nossa usa o chat equipe. de PT, gente. A gente gente usa. Eu vi E tem que usar. eu falei, olha, Mas a gente ela fazendo usa. as imagens. E ficou perfeita aquelas Você imagens entende? também. Então, assim, eu uso o chat. Mas a Adoro gente tem que o saber chat. quando usar, como usar, Como que usar. informação a gente coloca. E isso não E o sai que- da minha cabeça. E qual Então, que é a informação que eu quero transmitir, né, com o chat? Né? Não é simplesmente pegar lá, colar um... Não, eu preciso fazer você entender aquilo ali. Né? Por isso que quando a gente disse das aulas, não é porque a Neiva sabe fazer. Não, é porque eu preciso levar a informação para de você. que jeito? forma De que coesa. jeito eu vou falar para você? Né? Então, por isso que eu falei assim, ó, vê o seu e olha o meu, vê o que virou. Né? Dá Então, um confere. dá um confere aí. Mas, assim, utilizar isso a favor, né? Para que a gente consiga melhorar a comunicação, os entendimentos, né? Não Ctrl+C, Ctrl+V. Perfeito. E isso entra na SAI também, galera. Vamos estar melhorando dentro de toda essa semana. Isso entra Gente, na sai, a gente pode andar com Nanda debaixo do braço, e mesmo assim, com Nanda, a gente não consegue. Eu tenho É muita dificuldade. coisa, é muita coisa. Porque você tá ali na assistência e vai, tem que fazer a parte da SAI, volta. Ó, mas eu, Cara, como segurança do paciente, vou falar uma coisa. Nem sei se pode. Depois, se não puder, vocês cortam. Coloca o pi. Professoras, assim, não me matem. Mas se a gente tem um paciente e ele tem 5 diagnósticos e para cada diagnóstico, assim, 5 intervenções bem feitas, é melhor do que eu fazer uma SAI com 30 intervenções e o meu técnico não fazer nenhuma delas. E não entender nada do que está escrito lá. Uma SAI bem feita não é uma SAI com um número Não é gigantesco quantidade. É qualidade. de intervenções. Qualidade. Se eu tiver 5 cuidados, e esses 5 cuidados são de fato o que esse paciente precisa, se ele é personalizado para esse paciente, se eu ouvir tudo que realmente as 5 coisas mais importantes para o seu bem-estar aqui, era melhor do que 37. Então, se vocês forem fazer SAI, façam SAI com 5 boas, porque é melhor do que Que 37 acontece, o que ruins. faz mesmo, né? Exatamente. Não é quantidade, né? É qualidade. Exatamente. Neiva e Ana, Gabi, muito obrigado pela conversa, por compartilhar, né, toda essa experiência. Eu tô muito feliz e me senti mais confortável, né, estando com a minha chefinha, com a Ana Ela também. é legal, falei pra você. É maravilhosa. Gente, Às vezes, não, mas às vezes é na coisa da minha cabeça mesmo, Sim. não é nem assim, é coisas da minha cabeça. Não, é porque eles brincam que eles falam assim. Eles falam assim, ixi, ela já chegou. Não, gente, eu chego bem, não chego, Guilherme. É, depois, durante Eu o chego dia... bem. Mas eu. É umas coisinhas. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Mas não é. É que assim, é que pra mim é uma coisa tão. Já é uma coisa tão rotina que por mais que eu tenha um tempo na central, vou voltar ao Ambu, eu bato o olho, eu já consigo achar onde tá o erro. Eu falo Já viu o assim, erro? ó, olha isso daqui. É exatamente assim, todo mundo passou por ali. A Ninguém Neiva, viu. Ela andando assim, Mas ela para, sempre assim. Tá aqui. puxa o erro. Gente, é sempre assim. O gestor, ele vai ver tudo que ninguém viu. Não, e às vezes eu brinco com eles que eu falo, gente, eu não tô procurando nada. É, só passei. Às vezes eu vou procurar um negócio no livro, quando eu vou ver no livro, Guilherme, o que é isso aqui? Olha, aí eu falo assim, não vou ver esse livro, não vou olhar esse livro. Não, Vocês se procura, arrumem, acha. né? Não, mas se procura, acha. Não tem o que fazer. E eu É. brinco com eles, eu falei, vocês não deixam eu chegar perto desses livros, hein? Vocês não me Ei. deixam chegar perto desses livros. Inclusive, Ana, já tira os livros daí, todo mundo já guarda, deixa guardadinho. Ana vai sair de férias. Oh, meu Deus. É, vai sobrar pra quem? O Pro estagiário. estagiário. Mas não é, eu acho Isso é que tranquilo. eu acho que para você
Não sei se essa vai ser a sua escolha, né? Mas, assim, você vai ter o entendimento lá na ponta qual é o papel da central. Então, assim, isso para mim já é uma semente. Isso para mim já basta. Por isso que eu falo para você. Isso para mim já vai ser uma sementinha. Você que vai me conhecer um pouquinho, você vai falar, não, olha, não é bem assim que funciona. Não é assim, né? Então, quando a gente tem a vivência, quando a gente sabe o outro lado, quando a gente se coloca no outro lugar, independente de ser central, NIR, CTI, só quem está lá sabe as dificuldades. Então, quando sai um estagiário e ele tem esse entendimento, quando sai um profissional que ele tem esse entendimento e fala assim, olha, isso é importante e a gente tem que ver isso. E é nos detalhes que a gente olha isso. Então, esses pequenos detalhes que às vezes eu acabo observando, que passa despercebido por vocês, mas faz uma diferença que pode, sabe, vai tirar a gente de um lugar, ou vamos falar assim, vamos salvar uma vida, né? Então, assim, já tá ótimo. Então, a gente vai evitar uma coisa muito maior. Aí você vai falar assim, Neiva, é um papel, mas é um papel que ele nos evita muita coisa. Então, assim, a informação. Então, quando você tem essa informação, se você sair de lá, como eu brinquei hoje, com gestão, um olhar de gestor, um olhar de cabeça aberta, com um leque que você não pode pensar só no seu plantão, você tem que pensar da hora que você chega até a hora que você vai embora e o que vai acontecer amanhã cedo. Por quê? Porque amanhã cedo quem vai receber o plantão? Os BO vai dar quando? No meu plantão. No seu plantão. Então, assim, não é porque eu vou deixar. Então, eu acho que se você tiver esse entendimento, para mim, já está ótimo. Eu já plantei uma sementinha. E você vai ser um multiplicador e vai ser meu defensor. Você vai falar assim, ela é brava desse jeito, ela fala, mas no fundo, né? Então, assim, é no detalhe que a gente evita grandes falhas, ou grandes erros, ou um mal muito maior. Né? Então, eu acho que a segurança do paciente é isso, é o detalhe. Seja ele em qual área for. Na CCH, no CTI, no pronto-socorro, na CME, no centro cirúrgico. É a gente olhar o detalhe. Se existem os protocolos, eles estão para serem utilizados. Se existem as rotinas, elas estão para ser utilizadas. Alguém pensou, alguém testou e a gente está ali para fazer isso. Não sou eu, como todos os gestores que fazem. A gente faz para que melhore-se os processos, que evitem-se as falhas, que evitem-se os danos e que a gente não tenha tantos, né, ou muitos pacientes e com alguma... Evitar, não vou falar o erro assim, mas que muitas coisas podem ser evitadas no detalhe, né? Então, ou prevenir, né, gente, em tudo, se a gente previne, não então vai assim, acontecer. é pensar no antes. Pensar, ter a holística antes, né, do que pode acontecer. Ah, você está pensando segunda-feira? Claro que eu estou pensando em segunda-feira. Porque eu preciso descansar o meu final de semana. Né? Sim, enquanto a gente se antecipa, a gente já fica mais tranquilo. Mais tranquilo, né? E assim, e quando a gente se antecipa, muitas vezes você fala assim, não, ó, já faz assim, eu já tenho um plano. Se nada der certo, a gente tem o plano Z. Né? Por quê? Porque a gente já sabe o que pode acontecer, aonde pode acontecer e se acontecer, o que é que a gente vai fazer. Então, a segurança do paciente é isso. É a gente antever qualquer coisa. É a gente prevenir. Eu não quero que aconteça. Mas, se isso acontecer, eu já tenho as etapas. Eu vou para o B. Se o B não der certo, eu já tenho o C. Então, assim, eu acho que segurança é isso. É a prevenção. Né? É a gente cuidar dos detalhes. Eu acho que segurança se resume a isso, a detalhes. Então, são detalhezinhos que muitos não veem. E que fazem muita diferença. O jejum, o idoso e o diabético. Ou seja, é um detalhe. Se você for ver, é uma história clínica. Não, mas é só um vô. Mas não é o seu vô, né? É o vô de alguém. Isso muito se falou na pandemia, né? Não é o seu amor, né? Mas é o amor de alguém. É a mãe de alguém. É o filho de alguém. Né? Então, é a gente se colocar no lugar do outro. É a gente ter empatia pelo outro. Não é o meu, mas pode ser. Pode ser a minha filha.
A gente está falando esses dias de uma mãe que está extremamente fora da casinha, que a gente fala, né, que é o termo que a gente usa na enfermagem, por conta de um filho. Só que é o filho dela que está morrendo, não é o meu. E ela que é chata? E ela que é louca? Aí a gente fala, nossa, eu faria o dobro. Não, eu já tinha matado meio mundo. Eu já falei, gente, é porque não é minhas filhas, porque... Mas assim, é o filho de alguém, é a dor dela. Respeitar a dor do próximo, né? É ter empatia pelo outro, independente se ele é seu ou não, se você conhece ou não. Fiz barba de um morador de rua. Poderia fazer? Não, não precisava, não. Mas é você se colocar no lugar dele. Você sabe por que ele está na rua? Você sabe por que ele mora na rua? Não. Você sabe o que levou ele para a rua? Não. A mesma coisa é essa mãe. Você sabe por que ela é tão fora da casinha? Mas é o filho dela que está morrendo, não é o seu. Aí você fala assim, eu entendo. Não, você não entende. Não tem como. Mexe com os meus pra você ver. Né? Então, é sobre isso. É a gente se colocar no lugar do outro. Então, o núcleo de segurança do paciente é isso. É você cuidar de alguém nos detalhes, mesmo sabendo quem não é ele. A central é assim também. Eu cuido de todo mundo. E quero o melhor para aquela pessoa. Mas eu não sei quem é elas. E elas nunca vão falar obrigada, ou elas vão lembrar... Gente, a equipe assistencial ganha tanto caixinha de bombom, ganha coisa, bolo. Paciente teve alta do CTI, vontade, bolo pro CTI. Paciente teve alta da oncologia, caixa de bombom pra oncologia. Agora pergunta da gente. Se alguém já te viu, ninguém te viu e tá tudo bem, não tem problema. Isso pra mim já tá tudo bem. Tá tudo bem. O meu conforto e o que eu levo pra mim é assim... Saiu tudo bem? Sim, tá tudo Deu bem. tudo certo? A cirurgia ocorreu? O paciente saiu bem? Tá tudo bem. A gente resolveu? Tá tudo certo. E isso entra em todo o cuidado que você tem. Todo cuidado. Por isso que deu certo. Mas existe pessoas atrás. E você faz parte dessas pessoas. Por isso que eu cobro. Porque você tem que lembrar e você tem que se colocar. Quando a gente se coloca no lugar do outro, mesmo que a gente tente, a gente não se coloca. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro... É diferente, né? Eu tento, mas eu não sinto a mesma dor, mas eu me sensibilizo, entendeu? Então, eu me sensibilizo. O paciente do bigode morreu, não tem problema, infelizmente ele faleceu, mas ele foi tomado banho, eu fiz higiene nele, eu tirei a barbinha dele, sabe? Dei um aspecto para ele, um cuidado para ele, um carinho para ele. Isso é segurança. Pensa aquelas barbas cheias de sujeira. Pensa o que os fungos que ele, tadinho, devia ter. Quanto tempo ele não toma banho? E como que ele se sentiu, né? Em questão a tudo isso. Né? Isso está dentro, interligado à enfermagem, o cuidado, a atenção, a assistência. Isso não tá só a prática, essa assistência também né? é A minha paciente também, a outra faleceu, mas a família já estava esperando, mas você entende, a família chega lá, ela tá cheirosinha, tá bonitinha, não tá com aquele aspecto, né, que infelizmente da finitude da vida. A pessoa fala assim, nossa, por mais que ela esteja aqui, ela tá bem cuidadinha. Né? Então, assim, eu acho que a segurança do paciente, ela é isso. É empatia e a gente cuidar no detalhe. De tudo é no detalhezinho. É o caderninho que você não preencheu. E é o que faz a diferença. Pessoal, agradeço por tudo, por vocês estarem aqui. A gente tá chegando ao fim do nosso podcast. Queria ficar mais. Se a gente pudesse ficar aqui, nossa. Bom, você ainda me tem amanhã, uma né? live. Vamos ter que fazer uma Vamos live. ter que fazer uma live com perguntas ao vivo. Bota todo mundo da central pra fazer pergunta. Vamos deixar para um próximo. Pessoal, e a gente teve toda essas histórias ouvindo, né? A gente consegue refletir que o enfermeiro, ele vai estar ali para desenvolver a equipe, para estar dentro do... defender e mostrar, transbordar esse conhecimento do que é o setor em si. E é bom que vocês trouxem um pouco mais sobre o que é a parte da segurança do paciente e a central de atendimento. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, pessoal. E você que está nos assistindo, fiquem à vontade, tá? Para estar presente, a gente vai ter a divulgação completa do episódio e também
terá os takes dentro do Instagram, tá bom? Siga a página do YouTube e Spotify e também, né, deixe o sino ali para ver os nossos próximos episódios. Teremos outros episódios, creio que a Ana vai vir com outros temas também. Vou deixar umas amigas indicadas também para Com falar desses certeza, temas diferentes com que a gente tá certeza. falando. Neiva, também fica à vontade, ó, traz o pessoal, a gente tá Vai, aqui né? de porta aberta. Dúvidas, agora a gente tem a OPME ainda, né? Eita, tem a OPME, que é outro mundo. A gente falou bem por cima de central, de Sim. segurança dos pacientes, porque se a gente for fixar, Afundar. gente, é muita coisa. sim. Porque quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei, cara, tem tudo isso, é tudo isso. Aí, ó, é isso. Aí eu cheguei, os das primeiras semanas, minha cabeça tava desse tamanho, assim, ó. É assim mesmo. Tem uns que sonham comigo. Inclusive eu. Tem uns que sonham comigo. Você arruma isso, porque se ela chegar... Mas não é, eu acho que é isso que a gente tá falando. É fazer a diferença. E se eu conseguir plantar isso em vocês, você já sair de lá com uma cabecinha diferente, pensando diferente, isso já tá valendo. Isso já... Missão cumprida. Eu já fiz o meu papel. Agora você que tem que fazer, levantar Esses dias a ela tava bandeirinha. falando que ela tava querendo um sucessor. Que ela tava querendo ela não sabe pra quem que ela vai deixar o filho central de material ainda. Daí estamos em busca, gente, de acadêmicos interessados em central de material, esterilização. Caso vocês queiram especializar-se, a querida tem uma herança pra vocês. Não, eu tinha um que era o Matheus, né? O Matheus Tava na Santa Casa Ele tá agora. na Santa Casa. E o Matheus, quando chegou pra mim, ele era ferista, tadinho. Ele ferista, caiu de paraquedas na central. Um dia eu falei com ele e escorreu uma lágrima do Matheus. Falei assim, Matheus, agora você vai me amar. Porque depois que você chorou, meu filho, acabou. E hoje ele se especializou, hoje ele tá lá na central Santa Casa. da Santa Casa, né? Tá fazendo um trabalho muito bom lá. Então, assim, é um menino... Ou seja, eu consegui colocar uma sementinha nele. Porque central de materiais é uma coisa muito particular. Ninguém quer ir. Quem cai, cai de paraquedas. E o Matheus está lá. E um dia ele perguntou assim, qual que é a função do enfermeiro? Ele me deu um bonequinho. Aí eu respondi para eles assim, todas, Matheus. Se você olhar lá no meu computador, tá lá. Pode ir lá olhar o postzinho que ele fez. Né? Ele falou assim, enfermeira Neiva, qual que é a função do enfermeiro? Aí ele colocou, todas. Porque eu disse para ele, o enfermeiro, ele é tudo. Né? Ele consegue resolver muitas coisas. E é um profissional assim que... É o que eu disse para você, foi uma sementinha plantada, né? Hoje ele está na quarta maior Santa Casa, né? Se não me engano, a Santa Casa é do Brasil, acho que é a quarta maior. Pensa. Gente, é isso. Então, defensoras, uma defensora da segurança do paciente, a outra defensora da central de Cada material. um vai puxar Cada um sua com a sua bandeira. Nós vamos bandeirar na rua qualquer dia desse. Gente, Mas é isso, ficamos muito felizes de poder estar aqui. também. Eu tô muito feliz. Eu consegui absorver muita coisa. E ver essas outras faces também é muito Vamos bom. criar um curso online. Aham. Coach. Tem a doutora Kazuko, ela é ótima. É verdade. Assistem os posts delas, ela é maravilhosa. Mas obrigada pelo convite. De nada. Te Obrigada. espero amanhã, às 6. Eita. E você, pessoal, fica à vontade para se inscrever, acionar o sininho e também será postado lá no Instagram o nosso link para você acessar o episódio completo, tá bom? E também divulgar os takes e também toda a informação que a gente passou aqui hoje, de forma completa e também trazendo todo o conhecimento com a Neiva e com a Ana Gabi sobre segurança do paciente e central de material. Muito obrigado!